Mas, Janaína, eu pago ou não pagaria para poder publicar? Bom, vamos lá. Pessoal, eu me chamo Janaína e ao final deste vídeo você vai ser capaz de identificar se para você vale ou não a pena pagar para publicar um artigo. Ao final desse vídeo, se você gostar, dê um like, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda a gente aqui na divulgação do canal. Me perguntam muito lá no Instagram, inclusive se você não me segue, Prof. Janaína H, vou deixar lá nos comentários, na descrição desse vídeo, o arroba do meu Instagram. Me perguntam lá se vale ou não a pena pagar para publicar um artigo. Inclusive me pedem sugestões aí de editoras que publicam artigos em coletâneas. E algumas pessoas possuem um certo preconceito em pagar para publicar. E aí tem algumas questões que eu queria desmistificar com vocês. A primeira coisa desse tema é que é muito comum em revistas internacionais que se pague para poder publicar, e não é barato. E não há problema, não é mal visto isso no campo internacional. Mas aqui no Brasil se convencionou que quando se paga para poder publicar, é como se você estivesse comprando a publicação, e que não é verdade. A primeira coisa que você tem que entender é que as revistas, né, os livros, eles têm um certo custo. Então, eles precisam aí angariar esses valores, né? Além disso, né, não se esqueçam que não significa que se você contratar determinada editora que automaticamente o seu trabalho vai ser publicado. É por isso que você precisa procurar editoras, no caso dos capítulos de livro, que realmente sejam confiáveis, que tenham aí um conselho editorial de pessoas sérias, que passem aí por um certo crivo. Tá? Isso eu estou falando das publicações de livros, né, das coletâneas. Já as revistas que, mesmo cobrando, possuem aí um conselho editorial legal, com nomes conhecidos da sua área, e possui principalmente o sistema de avaliação às cegas e por pares, ou seja, o seu trabalho passaria aí por uma avaliação de pelo menos 2 pessoas às cegas. O que significa isso? Eu não vou saber quem é que eu estou avaliando, né? Há uma seriedade ali naquele trabalho, então não é pagou, publicou. Mas há revistas, há editoras predatórias, que é qualquer que enviar vai ter o trabalho aceito. Então, como que você vai saber? Procure pelo conselho editorial. Se você não encontrar ninguém conhecido na área, da sua área, né, seja ela qual for, desconfie. Além disso, também, o prazo para a publicação. Se for muito, muito rápido, eu já vi revistas que prometem aí que em 5 dias o seu artigo vai estar publicado, desconfie. Mas, Janaína, eu pago ou não pagaria para poder publicar? Bom, vamos lá. Para quem já está no mestrado, quem é mestre, ou quem está no doutorado, quem é doutor, uma facilidade maior de publicação. Eu mesma sou constantemente convidada para poder enviar artigos para coletâneas, né? Livros com vários artigos, coletâneas de determinados temas. Eu recebo esses convites direto, mas isso é muito mais comum quando a pessoa constrói um networking com qualidade, que conhece pessoas, tem contatos. Então, eu recebo esses convites porque eu conheci pessoas, professores, mas há pessoas que estão iniciando ainda na sua vida acadêmica e que não têm esses convites com tanta frequência. Eu recuso convites para publicar, agradeço, né? Obviamente tem que deixar as portas abertas, mas eu não pego tudo porque eu não consigo atender toda a demanda de produzir artigos, né? São cai a qualidade. Mas e quem não tem tantos convites? E quem não está num programa de pós-graduação, de mestrado, e o artigo ele daria uma pontuação? Essas pessoas fazem o quê? Não publicam? E é daí que eu acho que é interessante, desde que seja uma revista ou uma editora com aqueles requisitos que eu falei para você sobre a questão do conselho editorial, aí eu acho que valeria a pena. Hoje, para mim, Janaína, eu não preciso mais, mas se lá atrás eu soubesse dessa informação, provavelmente eu teria ido produzir artigos e enviado para editoras, mas eu não fiz isso. É por isso que quando eu entrei no mestrado eu não tinha publicações. Mas se você deseja, por exemplo, entrar no mestrado,
tem aí trabalho, tem um TCC parado, um trabalho de disciplina que você acha que pode transformar em um artigo e tem a oportunidade de enviar para editora de qualidade, por que não? Então, eu não concordo com o que a maioria de pessoas, algumas pessoas que por aí falam, pagar para publicar porque não tem competência. Não acredito nisso. A pessoa pode ter sim competência, mas ela não tem ali os meios. Para mim, que hoje faço doutorado, é muito mais fácil do que para a Janaína lá do passado, que era só uma graduada ou uma graduanda, enfim, em direito. É muito mais fácil para mim hoje. Então, com esse olhar do passado e sabendo que muitas pessoas estão nessa mesma situação, eu acho que é muito variável. Verifique se no seu caso vale ou não a pena. E não acredite em quem condena automaticamente se vale ou não a pena. Então, o que você precisa é identificar se, no seu caso, você conseguiria aí publicar o seu trabalho em uma revista ou se você me poderia mandar para uma coletânea sem custos. E vou te contar um segredo aqui entre nós. As coletâneas, muitas vezes, aquelas que a gente recebe convite, também tem um custo, em alguns casos. Várias pessoas se juntam para poder publicar determinada coletânea sobre aquele assunto que, porventura, está em voga ou está sendo discutido no momento ou de interesse daquele grupo. Então, qual a diferença entre você se juntar com várias pessoas, doutrinadores, pesquisadores, e publicar, e você enviar para uma revista ou para uma editora? Então, o importante é que você, no seu caso, você identifique. Outra coisa, não deixe que alguém que hoje não precisa mais disso, porque recebe o convite, fale que você é pior por pagar para uma editora. Não deixe que essas pessoas, porque se você ficar pensando nessas pessoas, naquilo que hoje elas não precisam, você não sai daquele lugar que você está e você não consegue aí aquela pontuação na futura seleção de mestrado. Inclusive, se você quer aprender aí a publicar artigos, a escrever e publicar artigos e outras modalidades de escrita acadêmica, a gente tem um curso, o Manual do Artigo Científico, onde eu falo de maneira detalhada sobre cada uma das modalidades de escrita acadêmica e ensino você a publicar os seus trabalhos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais sobre este nosso curso. Ok? Se gostar desse vídeo, não esqueça de dar um like, dê um joinha e mande para aquele seu amigo que está em dúvida entre publicar ou não em uma revista ou uma editora pagando.